da parede do abdômen, tá certo? Nós temos que lembrar primeiramente, de duas coisas. Desculpa. Primeiro, essa estratificação vai ser dividida em duas regiões. A região paralombar, então nós vamos traçar uma linha média aqui, olha. Então a região paralombar é a região que está paralelo à região lombar, a região das vértebras lombares. E a região paramamária, mesmo o animal o macho não tendo as glândulas mamárias desenvolvidas, mas essa região aqui ela fica paralela às mamas do macho, beleza? Então região paralombar, região paramamária. Por que essa distinção? Porque nós vamos perceber, olha, que a musculatura da parede do abdômen ela é dividida em duas partes. A parte carnosa, que é onde nós temos o que? O ventre muscular dos músculos da parede, e a parte aponeurótica. Quem que é a parte aponeurótica? É a aponeurose. Então, se vocês observarem, olha, deixa eu virar para cá assim, olha a cabecinha do bicho. Olha lá, aqui dá para ver bem característica essa divisão, ó. Até aqui é a parte muscular propriamente dita, ou seja, a parte carnosa. Aqui a parte aponeurótica. Lembrando que essa musculatura da parede do abdômen, a sua aponeurose na porção dorsal é a chamada fáscia tóraco-lombar. Então, a musculatura abdominal, ela tem como origem, certo? A região das vértebras, a partir da fáscia tóraco-lombar. Tudo bem? Ponto. Então, vamos lá. Qual que é a primeira estrutura que nós vamos atravessar? Segundo. Terceiro. Músculo cutâneo. Músculo cutâneo da onde? Tem cutâneo da cabeça, do pescoço? Do abdômen. Também não. Do tronco ainda? Isso! Cutâneo do tronco. Lembra disso? Essas três estruturas vão ser atravessadas. Pele, subcutâneo, cutâneo do tronco. Aí vem a musculatura da parede. O primeiro músculo a ser atravessado quem é? O músculo oblíquo externo do abdômen. Depois, o músculo oblíquo externo do abdômen. Interno, né? Não, interna. É só para ver se você está prestando atenção. Esse aqui é o músculo oblíquo interno. Certo? Ó, músculo oblíquo externo do abdômen, músculo oblíquo interno do abdômen. Agora, nós temos que ver o seguinte: é a região paramamária ou a região paralombar? Para... Só para ver se você está prestando atenção. Mas foi certo, né? Esse hoje é só para complicar. Região paralombar e região paramamária. Beleza? Se eu estiver na região paralombar, eu vou incidir a parte carnosa. Olha lá, ó. Ah, e se for a outra... Tudo bem, ó? Tanto o músculo oblíquo externo como o músculo oblíquo interno, se eu estiver na região paralombar, eu vou incidir a parte carnosa. E se eu estiver na região paramamária? A parte aponeurótica. Agora, outro detalhe. Logo em seguida ao músculo oblíquo interno, nós temos o músculo transverso do abdômen. Só que o transverso do abdômen ele se localiza apenas na parte paralombar. Porque na parte paramamária nós temos outro músculo. Como é que chama esse músculo aqui de baixo? O reto do abdômen. Certo? Então, a parede do abdômen é formada de 4 músculos: oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen e reto do abdômen. Certo? Se eu estiver fazendo as incisões na região paralombar, parte carnosa do músculo oblíquo externo, parte carnosa do músculo oblíquo interno e músculo transverso do abdômen. E logo depois, quem? O peritônio. O peritônio parietal. Nessa sequência. Certo?
Agora, se eu estiver fazendo o mesmo procedimento, porém na região paramamária, parte aponeurótica do oblíquo externo, parte aponeurótica do oblíquo interno e músculo reto do abdômen. E depois o peritônio parietal. Certinho? Olha lá, ó. Na região paralombar, pele, subcutâneo, músculo cutâneo do tronco, músculo oblíquo externo do abdômen, parte carnosa, músculo oblíquo interno do abdômen, parte carnosa e músculo transverso do abdômen, parte carnosa. Pode ir? Mais. Agora na paramamária, olha lá. Oblíquo externo do abdômen, parte aponeurótica, oblíquo interno do abdômen, parte aponeurótica, o músculo transverso do abdômen, parte aponeurótica e depois o músculo reto do abdômen. Tranquilo? É difícil? Aqui é um pouquinho mais tranquilo, né? Sempre é a mesma musculatura. E não podemos esquecer disso aqui, ó. Uma das linhas de sutura mais importantes da medicina veterinária, a linha alba. Olha aí, ó. Quem que é a linha alba, pessoal? A linha alba é uma linha que fica localizada, né, na parte da chamada linha mediana ventral, certo? Por que ela é chamada alba? Alguém sabe o que é alba? Branca. Por que ela é branca? Porque ela é formada somente por aponeuroses. Então, diferente dos outros músculos, que a aponeurose, pode soltar, acredita? Que as outras aponeuroses estão ligadas aos ossos, no abdômen não. Os músculos da parte direita e da parte esquerda, eles se unem às aponeuroses na linha mediana ventral. Então, a linha alba é o que? É uma linha localizada na linha mediana ventral e ela é formada pela união das aponeuroses dos músculos oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen e reto do abdômen na linha mediana. Tudo bem? É o ponto de eleição de incisões para os pequenos animais, principalmente cães e gatos. É o ponto principal de incisão para as chamadas laparotomias, as cirurgias de abdômen. Claro que hoje o pessoal, por exemplo, vai fazer uma castração numa fêmea, numa cadelinha, numa gata, já fazem pela parede abdominal lateral, a chamada técnica do gancho, né? Faz uma pequena incisão, introduz o ganchinho, puxa os órgãos do trato reprodutor e faz o procedimento. Em grandes animais, também se faz na linha mediana ventral, na linha alba, faz também, mas a preferência, por exemplo, uma cesariana em égua e vaca, é incisão na região abdominal lateral. E é por isso que se faz o L invertido, certo? Faça uma deixa eu virar para vocês. Faz uma anestesia epidural, a chamada epidural alta. Ela é feita onde? No espaço interarcual lombo sacral. Aí você vai fazer o que? O bloqueio anestésico do membro pélvico e parte aqui da parte cranial da parede do abdômen. Mas a parede abdominal como um todo, ela não está bloqueada. Aí você tem que fazer o L invertido. O L invertido, por que chama L invertido? Porque você vai fazer nesse sentido, ó. Você vai vir fazendo a aplicação em vários pontos, seguindo a região paralelo à região lombar e depois caudalmente à última costela. Aí você vai fazendo vários pontos de aplicação. Nesse momento você está bloqueando esses 4 nervos aqui, ó. O costo abdominal, o ilho hipogástrico, o ilho inguinal e o gêmeo femoral, que vem aqui assim. Então, nesse momento, você está bloqueando 4 nervos, que são os nervos responsáveis
pela inervação cutânea, pela inervação da musculatura da parede do abdômen. Lembrando que esses nervos eles são derivados dos ramos ventrais dos nervos espinhais lombares. Certo? Repetindo: costa abdominal, ilho hipogástrico, ilho inguinal e gênito femoral. São 4 nervos nessa sequência. Por isso que você começa do ponto mais caudal ao nível da região do túber sacral, olha, aí você vem fazendo aquela aplicação e contorno aqui. Com isso, a parede abdominal está também bloqueada, feito o bloqueio anestésico da parede do abdômen. Com a anestesia epidural alta, você bloqueia o membro. Tá certo? Beleza? Então esse animal, você faz a contenção nele num tronco, para ele não ter perigo de cair para um lado e para o outro, porque ele está com a musculatura abdominal, está com a musculatura do membro pélvico bloqueada. Então a musculatura está meio flácida. Então se eu deixar ele em pé sem nenhum apoio, ele pode cair. Oi? É isso que eu faço. Se eles caem. Pode cair, porque tanto o membro pélvico direito como esquerdo estão meio, entre aspas, está meio bambo, né? Beleza? Mas daqui para frente esse animal está totalmente funcional. E para nós é importante, porque os membros torácicos estando não anestesiados, vai ser o ponto de sustentação do animal. Ele vai deslocar todo o seu peso, todo o seu equilíbrio para o membro torácico. Se você não fizer a contenção nele, o membro pélvico fica meio assim, ele fica... Aí se você vai fazer a incisão, dar uma empurradinha, ele cai. Mas como ele está no tronco de contenção, você dá uma empurradinha, ele firma no tronco. Tá bom? Aí faz a incisão. E aí você faz a abertura da parede do abdômen e faz o procedimento. Em cesariana, em vacas, faz até inclusive do lado esquerdo, porque o próprio rumen já funciona como uma alavanca. A hora que você abre a parede do abdômen, o rumen empurra o útero para fora, facilitando o seu manejo para tracionar o útero para fora, para incidir a parede do útero e tirar o neném, né? É neném? Deve ser, né? Nunca foi. Tirar o bezerrinho, né? É o neném, vai ver o neném. Siga lá, coleguinha, deixa eu ver se tem alguma coisa. Ódio com neném de vaca. Não é ódio não. São muito engraçadinhos. Pode passar? Beleza? Então, nós temos lá os pontos ósseos visíveis e palpáveis. Então, nós temos da sexta costela até a última, né? Os espaços intercostais, ó. Porque na parte abdominal aqui ventral, ó, desde a sexta. Oi? Já é um pouquinho repetição da aula de tórax. Porque a parte final aqui, ó, processo chifóide, cartilagem chifóide, o arco costal. Nós temos que lembrar que nas vértebras lombares o processo transversal é bem desenvolvido, já o processo espinhoso é pouco desenvolvido, mas aqui, ó, quando você faz essa palpação aqui, ó, o que é isso aqui que eu estou percebendo? Isso. E aqui? Isso. E aqui forma aquele músculo muito importante na culinária, que é o músculo do contrafilé. É o longíssimo. Filé mignon é da onde? Filé mignon é esse músculo aqui de dentro, que é o chamado iliopsoas. Tá aqui por dentro. Fica na parte, fica colar no processo aqui, só que do lado interno. Ou seja, dentro da cavidade. É o filé mignon. Porque ele é uma tirinha compridinha. Se você ver lá a peça, ele é compridinho assim, porque ele fica por dentro aqui. E o contrafilé também, quando você pega, é uma peça mais larga, mas ele é bem longo. E uma capa de gordura que só aquela gordura tem aquele gosto. Chegou a dar água na boca. Esse é churrasco, né? É. Certo? Tudo bem, senhores? Vê se tem mais alguma coisa para passar. Beleza, podemos voltar às nossas
atividades lá.